Europa. A maioria dela está em paz desde a segunda metade do século XX. Na verdade, muitos de nós, europeus, estamos vivendo o período mais longo de paz que nosso continente já conheceu. Desde a antiguidade até os romanos, as invasões bárbaras, a Idade Média, o tempo das descobertas e até o mundo moderno. A guerra era algo que a Europa sempre conheceu como uma realidade permanente, mas felizmente isso parece não ser mais o caso. Por enquanto, não só na Europa, mas no mundo. Na verdade, a Carta da Organização das Nações Unidas diz no artigo 2: todos os membros devem se abster da ameaça ou uso de força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado, com o conflito mais recente na Europa, na maioria dos países, sendo pelo menos algumas ou até várias décadas atrás. Agora, o tema deste vídeo não é a guerra mais recente em que cada país esteve envolvido. Em muitos casos, os países se envolveram em conflitos no exterior, enviando tropas para participar deles, geralmente em outros continentes. Em alguns casos, os países tiveram conflitos que não envolveram seu território natal, como os britânicos com as ilhas Falkland, Malvinas, ou os portugueses com sua guerra colonial nos anos 60. Este vídeo não é sobre isso. Não se trata da última invasão de cada país, mas posso fazer vídeos sobre esses tópicos se desejar. A Rússia, por exemplo, foi invadida pela França de Napoleão ou pela Alemanha do século XX, que de fato ocupou parte de seu território, mas não a ponto de a administração completa do Estado e do território estar sob o controle dessa potência estrangeira. Então é sobre isso que este vídeo trata. A última vez que o território de um país foi, em sua maioria, ocupado por uma potência estrangeira que assumiu o controle direto ou indireto do regime e da administração do país por um período significativo de tempo. Comecemos por Portugal, pois é o meu país e tenho parcialidade. A última ocupação de Portugal por uma força estrangeira foi em 1808, durante as invasões napoleônicas. Em um determinado momento, durante seu reinado, Napoleão declarou um bloqueio continental aos britânicos. Essencialmente um embargo comercial por toda a Europa continental que estava direta ou indiretamente sob o domínio ou influência de Napoleão, mas houve alguns que resistiram. Uma última aliança de portugueses e britânicos resistiu contra os exércitos de Napoleão, e nas encostas de Portugal eles lutaram pela liberdade do país. A aliança de Portugal com os britânicos levou à recusa do bloqueio, resultando na invasão por tropas francesas em 1807. A família real portuguesa, liderada pela rainha Maria I, pegou sua frota e fugiu para o Brasil. Os franceses ocuparam rapidamente grande parte de Portugal e apropriaram-se ou desmantelaram quase todo o exército português. Porém, em 1808, o povo português se revoltou contra seus ocupantes com a ajuda de reforços britânicos, encerrando efetivamente a ocupação francesa. Desde então, apesar da participação na Primeira Guerra Mundial e da Guerra Colonial, Portugal não foi ocupado por uma potência estrangeira. A Espanha também foi invadida por Napoleão, porém com uma história um pouco distinta. A Espanha inicialmente se aliou a Napoleão na invasão de Portugal, mas após desentendimentos e traição, Napoleão invadiu a Espanha, tornando-a um estado cliente e colocando seu irmão Joseph Bonaparte como rei fantoche espanhol. Eventualmente, o povo espanhol se revoltou e se uniu aos portugueses e britânicos para expulsar os exércitos franceses e o regime fantoche através das guerras da Península Ibérica. Desde o fim da guerra, em 1814, o território espanhol nunca foi ocupado por uma nação estrangeira. A Suíça é conhecida por sua neutralidade, mas essa posição só se consolidou após 1815. Em 1798, a Suíça foi dominada pelos franceses e renomeada como República Helvética. E sendo outro fantoche napoleônico francês, ela se envolveu nas guerras contra a Áustria, que também a invadiu pelo leste. A Suíça virou uma zona de batalha entre as forças imperiais da França, Áustria e Rússia. Em 1815, o Congresso de Viena restabeleceu a independência suíça e as potências europeias concordaram em reconhecer permanentemente a neutralidade do país. Desde então, a Suíça não foi ocupada, invadida ou esteve em guerra. O país que não foi totalmente ocupado por mais tempo é tecnicamente a Turquia, estando apenas sob o domínio dos mongóis até 1335. No entanto, isso é um pouco forçado por dois motivos.
na época não era realmente a Turquia, e 2, isso estende um pouco a definição de ocupado. Por qualquer definição razoável, a Turquia foi ocupada após a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano perdeu grande parte de seu território devido aos acordos de paz e Constantinopla foi ocupada por forças britânicas, francesas, italianas e gregas. No entanto, essa ocupação foi uma consequência do armistício de Mudros, que encerrou a participação otomana na guerra, e não uma consequência de invasão direta, como foi o caso com a Espanha de Napoleão. Um regime fantoche não foi estabelecido e a maior parte da Turquia não estava de fato sob domínio externo. O argumento de que isso não foi uma ocupação completa, apesar de falho, é compreensível, enquanto a ocupação mongol mencionada no mapa foi mais direta. As invasões mongóis da Anatólia aconteceram de 1231 a 1335, um longo período. O controle real sobre a Anatólia foi exercido pelos mongóis depois que o sultanato Seljuk se rendeu a eles em 1243. O território anatoliano era governado por beyliks, que eram pequenos principados, e estes se reportavam ao sultão Seljuk, que por sua vez, durante este período se reportava aos mongóis. Embora seja importante notar que, nesta época, os impérios de Nicaia e Trebizond, bem como o Império Latino, também controlavam grande parte do território turco atual, e o conceito do Estado Otomano Turco não era realmente uma coisa na época. A Rússia também tem sido tecnicamente livre de ocupação desde um sucessor do Império de Genghis Khan, a Horda Dourada. Foi expulsa em 1480. Como mencionei, devemos obrigatoriamente levar em conta as invasões de Napoleão e da Alemanha, que inicialmente ocuparam com sucesso uma grande parte do território, especialmente no caso da Alemanha. Mas não houve efetivamente uma ocupação total em que todo o Estado estava sob o controle de um poder estrangeiro, desde que esses mongóis da Horda Dourada chegaram e subjugaram o Rus de Kiev. Apesar disso, os príncipes russos locais mantiveram grande parte de sua autoridade em seus principados, mas eram súditos dos mongóis e precisavam de um selo de aprovação para permanecerem como príncipes. Chegando por volta de 1237 e conquistando sucessivamente grande parte da Europa Oriental, pelos próximos cerca de 200 anos, todos os estados de Rus se submeteram ao domínio mongol. Aproveitando-as a ascensão de Moscou e os problemas internos da Horda Dourada, a Rússia recuperou sua independência e expulsou os mongóis, com grande resistência no rio Ugra em 1480. Essa foi a última vez que a Rússia esteve completamente sob controle estrangeiro. A Suécia ocupa o 3º lugar neste ranking dos países que permaneceram mais tempo sem serem ocupados. A Suécia foi invadida e, argumentavelmente, conquistada várias vezes na história antiga, em 1363, pelo exército germânico de Albert de Mecklenburg e pela Dinamarca várias vezes. Mas, se olharmos apenas para o Estado sueco moderno, criado em 1523 após o fim da União de Kalmar, o território sueco atual nunca foi ocupado. Não entenda mal, eles perderam território ao longo do tempo em guerras contra a Rússia e a Polônia-Lituânia, na região do Báltico, Finlândia e outros lugares. O que conhecemos hoje como Suécia nem sempre foi assim. Eles conseguiram isso por 3 razões principais. A localização deles no norte é relativamente isolada e parcialmente inóspita. Segundo, Inglaterra, Espanha e Holanda viam como um bom equilíbrio de poder contra a Rússia e Dinamarca. E terceiro, eles eram bastante fortes nesse período, repelindo possíveis invasões. Todos os países europeus, exceto Bulgária, Finlândia e Irlanda, foram ocupados pela última vez no século XX como consequências da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra Fria. A Bulgária foi ocupada pelos otomanos até 1908, quando obteve sua independência. A Bulgária foi de 1878 até 1908 um principado, mas um estado vassalo dos otomanos, portanto sob ocupação indireta. Em 1908, eles recuperaram sua independência, encerrando a ocupação. Porém, em 1944, os soviéticos ocuparam o norte da Bulgária e a República Popular da Bulgária foi declarada, sendo muito influenciada pela União Soviética. A última ocupação completa da Finlândia foi pelo Império Russo, até de 1809 a 1917. A Finlândia existiu como um grão-ducado, uma parte autônoma do Império Russo, mas sob o domínio russo,
Desde a vitória da Rússia contra a Suécia na Guerra de 1808, após mais de um século de ocupação indireta, a Revolução Russa em 1917 trouxe esperança aos finlandeses. Após a abdicação do Tsar Nicolau II Russo, o domínio sobre a Finlândia tecnicamente perdeu sua base legal. Se o czar abdicou de seus títulos reais, então ele também não era mais o grão-duque da Finlândia. Assim, a Finlândia alcançou a independência, não sendo mais governada por potências estrangeiras. Eles tiveram parte de suas terras ocupadas pela União Soviética mais tarde, mas não o país inteiro. A Irlanda tem uma história semelhante. Até onde eu sei, o único ocupante deles foi o Reino Unido. Primeiramente, as invasões normandas no século XII mostram a extensão da ocupação nestes mapas. Este era o mapa de propriedade de terras em 1014, e esta foi a mudança em 1300, com controle normando em todo lugar. Assim, os ingleses estabeleceram um domínio sobre a Irlanda nesse período. Eventualmente, ocorreu um ressurgimento gaélico e no fim do século XV a autoridade inglesa quase desapareceu, também por conta da contínua Guerra das Rosas na Inglaterra. A partir de 1536, os ingleses decidiram reconquistar a Irlanda, e após muitas guerras, uma união ocorreu em 1801, criando o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. A resistência dos irlandeses nativos contra os normandos e seus herdeiros continuou ao longo da história, culminando na Revolta da Páscoa e na Guerra da Independência. No início do século XX, em 1921, a República da Irlanda conquistou sua independência, encerrando a ocupação normanda, inglesa e britânica, que durou com intervalos por aproximadamente 7 séculos. Os demais países europeus têm histórias mais simples sobre suas últimas ocupações, pois se dividem em 2 eventos principais: a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, como mencionado anteriormente. A França e o Benelux foram ocupados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A guerra começou quando a Alemanha invadiu a Polônia. Honrando sua garantia das fronteiras polonesas, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Após conquistar a Polônia, a Alemanha partiu para a frente ocidental, invadindo os países do Benelux para alcançar a França. Após a conquista e capitulação, essas nações foram ocupadas pelos alemães, apenas recuperando sua independência com as invasões das forças aliadas libertadoras em 1944 e 1945. Como foi o caso da Dinamarca e Noruega. Operação Weserübung foi como os alemães chamaram sua invasão desses 2 países. Seu objetivo principal era garantir o fornecimento de minério de ferro enviado da costa norueguesa, também expandindo sua defesa marítima. A libertação dinamarquesa ocorreu em 1945, com a rendição das forças alemãs na área para os aliados. Na Noruega, o avanço soviético foi crucial para a retirada alemã. Desde então, essas nações viveram em paz sem serem ocupadas por nenhum outro país. E ao sul, Grécia, Sérvia e Albânia também foram ocupadas pelas potências do eixo. Grécia e Sérvia principalmente sob controle alemão, e Albânia como um fantoche e protetorado italiano. Ao final da guerra, as forças aliadas libertaram os países, junto a locais que sempre resistiram durante os anos. A Alemanha, Itália e Áustria também foram ocupadas em 1945, mas pelas potências aliadas vitoriosas após a guerra. A Alemanha é indiscutivelmente distinta, dividida em leste e oeste, com o leste existindo como um protetorado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em vez de ser genuinamente ocupado. A última data de ocupação da Islândia também é definida como 1944, mas isso é discutível. 1944 é a data de sua independência da Dinamarca, mas associar isso ao fim de uma ocupação pode ser errado. Não tenho certeza de quantos islandeses da época eram nativos da região, ou se compartilham uma origem ou identidade comum com os dinamarqueses. Foi realmente o fim de uma ocupação estrangeira ou apenas a separação em um novo país? Se souber, deixe um comentário. A Polônia se libertou da ocupação em 1945, mas foi fortemente influenciada pela União Soviética, existindo quase como um regime fantoche. Essa marcação de tempo é, na minha opinião, imprecisa. Poderíamos escolher 1991 como uma data mais precisa, como é o caso das 3 nações bálticas, Belarus e Ucrânia, que só viram sua soberania restaurada após o colapso da União Soviética.
A Hungria foi ocupada pela última vez em 1956 e a Romênia em 1958. E enquanto sua dependência do controle soviético era menor do que seus vizinhos orientais, como a Polônia e seu território não sendo ocupado e tecnicamente sendo seu, ainda acho essas datas um tanto enganosas, pois sua autoridade total sobre seu próprio país era apenas parcial e só foi totalmente restaurada com o colapso da União Soviética em 1991. Um exemplo mais preciso é a invasão da Tchecoslováquia pelas forças do Pacto de Varsóvia, a resposta dos soviéticos à OTAN em 1968, mas o resultado disso foi uma aproximação ainda maior do regime tcheco aos soviéticos, resultando em uma data mais precisa, também sendo 1990, para o fim da ocupação indireta, governo estrangeiro. Se você aplicar os critérios da Islândia para a Eslováquia, eles também teriam sido ocupados pelos tchecos até 1993, quando obtiveram sua independência. Mas eu discordo dessa visão. Acho que essas separações e independências eles são casos distintos. O mesmo ocorre nos Balcãs, com vários dos ex-países iugoslavos sendo considerados ocupados pela última vez em 1991, quando a Iugoslávia se dissolveu e eles se tornaram independentes, ou em 2006, com a separação entre Sérvia e Montenegro. Esses países não foram ocupados pela Iugoslávia, eles integravam a Iugoslávia. Embora possa se argumentar que, assim como na União Soviética, onde a Rússia detinha o controle real, a Iugoslávia também tinha alguns países com mais poder dentro da União, não considero isso como uma ocupação pelos iugoslavos. No entanto, uma lógica diferente pode se aplicar a Kosovo, que de fato teve conflitos com a Sérvia para se tornar independente, em vez de um simples processo de separação. Por fim, uma breve menção ao Reino Unido, que não possui data para sua ocupação mais recente. Desde a união da Inglaterra, país de Gales e Escócia para formar o Reino Unido moderno em 1707, o país nunca foi ocupado, sendo a única nação europeia atual para a qual isso é verdade. Embora eu acho que ser uma ilha ajuda muito. As últimas invasões exitosas foram as dos dinamarqueses e normandos em 1066, há muito tempo. Então, essa foi uma visão geral muito rápida da última vez que cada país europeu foi ocupado, um conceito que é difícil de definir. Mas neste caso, eu defini como a última vez que o território de um país foi, em sua maioria, ocupado por uma potência estrangeira, que assumiu o controle direto ou indireto do regime e da administração do país, e não levando em conta ocupações parciais dos mongóis, a Napoleão, a Alemanha, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e outros casos individuais, alguns simplesmente sendo de processos de independência, nos quais esse conceito específico de ocupação é discutível. Você gostou desse vídeo? Deixe um comentário abaixo, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos e nos vemos em breve para mais conhecimento geral.